Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu gostaria de encerrar o meu estudo falando acerca do arrebatamento. E para encerrar, eu estarei gravando o meu último áudio, falando sobre o destino final dos mortos. Aquilo que eu estava falando acerca do Éden, do seio do pai Abraão. Eu disse que eu estaria falando sobre o destino do justo. Estarei falando sobre o justo ao morrer, que é conduzido pelos anjos até o paraíso. Quero vos falar sobre este privilégio grandioso que o servo de Deus terão ao morrer, ser conduzido pelos anjos até o paraíso. Que honra, amado irmão, tem o salvo ao morrer. São recepcionados pelos anjos. Fica, pois, evidente que aquele que desce ao Hades não pode se comunicar com os vivos. Eles são lembrados que em vida tiveram oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram a sua advertência. Veja o que está escrito no versículo 27 de Lucas 16, verso 27. O rico, ele pede para pai Abraão e disse: ele, rogo-te, pois, ó pai, que mande-os à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê o testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-no. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muito bem, amados, com base a esta palavra, eu quero vos dizer que é impossível o ser humano comunicar-se com os mortos. Não há meio, amados irmãos. E você me pergunta: presbítero, e essas pessoas que consultam o espírito dos mortos? Essas pessoas que dão revelações por meio de espírito dos antecedentes, essas pessoas que vão ao vidente e consultam os seus parentes que já morreram, quem são eles? Amados, quero vos dizer que o diabo, ele tem o poder de imitar todos os seres humanos. O diabo, ele tem este poder de fazer com que o ser humano acredite que é a própria pessoa que está falando com ele. Portanto, eu acho que eu não preciso responder quando eu digo a vocês que o diabo tem este poder. Ele fala ao ser humano como se ele fosse a própria pessoa falando. Então, amados, vamos ficar atentos à palavra de Deus. A palavra de Deus é o único que tem autoridade para nos direcionar. Eu quero, portanto, hoje vos falar sobre o destino final desses mortos. Destino final dos mortos. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos irão ressuscitar.
Os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. Basta lermos o livro de João, capítulo 5, verso 28 e 29. Meus irmãos, nós temos uma promessa de Deus para nós. Nós temos uma promessa que Jesus disse: eu vou ao Pai e vou preparar-vos lugar. E virei outra vez para vos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é a promessa do Senhor Jesus. A promessa do Senhor Jesus é que virá o momento, a hora, em que todos os mortos ouvirão a sua voz e irão ressuscitar. Irão ressuscitar para a vida eterna, outros para a destruição, para o desprezo eterno. Não há outro meio, amados. Não há outra solução. Não existe outro caminho a não ser a Cristo Jesus. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é magnânimo. Ele é glorioso. Amados, portanto, após a primeira ressurreição, que está registrado no livro de Romanos, capítulo 11, os salvos para as bodas do Cordeiro passarão pelo tribunal de Cristo. Eu já vos disse sobre o tribunal de Cristo, onde nós teremos que apresentar nossas obras para Cristo. Aqueles que forem arrebatados, que receberem corpo glorioso, terá que passar diante do tribunal de Cristo antes de entrar para as bodas do Cordeiro. E ao apresentar a sua obra diante do tribunal de Cristo, se forem aprovados, viverão com Deus por toda a eternidade. Esse é o destino final dos salvos. Seus corpos ressuscitados se tornarão incorruptíveis, receberão um corpo glorioso, semelhante ao corpo dos anjos. Confira, por favor, meus amados, mediante a palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 até o 44. Existe uma promessa que aqueles que estão vivos serão transladados, receberão corpo glorioso, o corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós seremos semelhantes aos anjos, teremos corpo glorioso, corpo espiritual, o nosso corpo carnal não existirá mais. Amados, essa é a promessa de Deus para mim e para você. O mesmo corpo que morreu, ele será transformado por Deus. Ele ressuscitará em glória, semelhante ao corpo de Jesus. Pois a Bíblia diz que Jesus ressuscitou da maneira como ele era. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Portanto, amados, essa é a mensagem que eu posso dizer para aqueles que estão salvos em Cristo, que aguarda o dia do arrebatamento. E posso dizer para aqueles que não acreditam no arrebatamento, que não acreditam na vinda do Senhor, que não acreditam que Deus irá arrebatar a sua igreja, aqueles que abandonaram a fé, que rejeitaram a Cristo, também irão ressuscitar. Ressuscitarão, mas não com corpo glorioso, mas ressuscitarão para a vergonha, para o desprezo eterno. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. O destino final do ímpio é o lago de fogo. O lago de fogo é pior do que o inferno, meus irmãos. É o pior do que arder no inferno. É pior do que isso, amados irmãos. Pois o lago de fogo não se apaga. Apocalipse 20,
versículo 15: o próprio inferno será lançado neste lago de fogo. O próprio inferno está condenado a arder eternamente dentro do lago de fogo e de enxofre, onde a palavra de Deus diz: haverá pranto, haverá ranger de dentes. Mateus 22, versículo 13. Ali, amados irmãos, os ímpios desfrutarão da companhia do diabo, do anticristo, do falso profeta. Apocalipse 20, verso 10 e 20, e também capítulo 21, verso 8. Atualmente, amados irmãos, muitos ímpios ficam impunes. Muitos ímpios praticam tanta impiedade, mas tem se livrado da justiça dos homens, mas não irá se livrar da justiça de Deus. Mas no inferno, eles receberão o castigo eterno para tudo o que fizeram de mal, para tudo aquilo que eles praticaram de mal. Eles receberão o justo castigo de Deus. Deus irá derramar o seu castigo sobre este ímpio, sobre aqueles que praticaram a impiedade, aqueles que abandonaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que não aceitaram a graça de Cristo Jesus, que não aceitaram o amor de Cristo Jesus, aqueles que não aceitaram a graça oferecida, o amor oferecido gratuitamente por Deus, irá ser lançado no lago de fogo e de enxofre. O ímpio, ele será punido, segundo a palavra de Deus. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Portanto, meus amados irmãos, vocês que me acompanham, que me ouvem, que ouve a mensagem do pedacinho do maná dos céus, que tem se alimentado deste maná, alimente a tua alma, alimente o teu espírito, alimente o teu intelecto mediante a palavra de Deus. Busque a tua salvação, o que dará ao homem em resgate da sua alma. O homem não pode dar nada, pois o homem não tem nada, mas Jesus deu tudo para resgatar você do laço da iniquidade, da condenação eterna que pairava sobre sua vida. O Senhor Jesus foi seu Cordeiro Pascual. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou gloriosamente. Ele é a primícia de Deus, Ele é o primogênito de Deus, Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a porta dos céus. E você pode entrar nos céus por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Para concluir, amado irmão, para concluir esse estudo que eu iniciei no início do mês e estou encerrando no final do mês, são 33 áudios falando sobre arrebatamento. Eu quero concluir falando sobre esse estudo das mais edificantes que eu já consegui estudar a palavra de Deus. Esse estudo para mim foi muito edificante, eu aprendi muito. Você pode me perguntar, presbítero, mas aonde você arranjou todo esse estudo para ministrar? Eu digo para vocês, amados irmãos, eu estou estudando uma revista de livro de escatologia, as coisas dos últimos dias, do livro uma revista de aluno da Escola Bíblica Dominical, da CAPD, Assembleia de Deus, publicadora Assembleia de Deus. Amados, este me trouxe um enriquecimento espiritual, esse estudo.
Portanto, eu aconselho vocês a participarem da escola bíblica dominical. Pessoas já me perguntaram: presbítero, você fez estudo da escatologia? Você fez estudo de teologia? Não, amados, nunca fiz, nem pretendo fazer, pois eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a escola bíblica dominical que nós aprendemos por meio dele. Portanto, amados irmãos, precisamos estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Não fique correndo atrás de profeta, não fique correndo atrás de profecia, não fique correndo atrás de revelação. O verdadeiro espírito da profecia é a palavra de Deus, e ele vos ensinará. O Senhor Jesus te deu o Espírito Santo vive dentro de você. Amados, existem muitas pessoas trazendo revelações que não condiz com a palavra de Deus, trazendo visões que não condiz com a palavra de Deus. Não dê crédito. O próprio Senhor Jesus disse que muitos se têm feito anticristo, porque o espírito do anticristo já opera neste mundo, e muitos se têm desviado da verdadeira doutrina e seguindo as doutrinas de demônios. Portanto, que você possa, amados irmãos, prosseguir com o estudo da palavra de Deus. Adquira uma Bíblia, você que não tem Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Ore, jejue, esteja aguardando o maior acontecimento que irá acontecer na história do cristianismo, que é o arrebatamento da igreja. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Este é a conclusão de todos os estudos feitos durante este mês. Foram 33 áudios. Se vocês querem receber estes áudios, entre em contato comigo, que eu estarei enviando a vocês. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda paz, alegria, harmonia. E eu estarei tirando um período para meditação. Não estarei gravando, provavelmente não estarei gravando no mês de novembro. E se gravar, não será todos os dias. Não será, provavelmente será uma mensagem por semana. E até eu voltar novamente à gravação normal, diária da Palavra de Deus. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, te exalto, te glorifico, encerro a minha participação neste mês de outubro, meu Deus, encerrando o estudo da escatologia, falando sobre os acontecimentos das últimas coisas, falando sobre o arrebatamento da igreja, falei sobre apresentarmos-nos diante do tribunal de Cristo, participarmos da bodas do Cordeiro, falei sobre a grande tribulação, falei, meu Deus, sobre os acontecimentos que irá ocorrer no período da grande tribulação, falei, meu Pai, sobre o retorno glorioso de Cristo, falei, ó Pai, do império do anticristo, quando o anticristo está imperando aqui na terra, falei sobre, Senhor, os 7 anos de festa nos céus, falei, meu Deus, do retorno glorioso do Senhor Jesus com a sua igreja amada, para vir reinar por 1000 anos, o início do milênio, Pai, falei sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, falei sobre Satanás ter sido liberto para tentar as nações, falei, Senhor, sobre a grande batalha de Gog e Magog, Pai, falei, ó Deus, sobre vários acontecimentos, falei, Senhor, sobre o período, meu Deus, em que Satanás será preso, será julgado, será lançado, Senhor, no lago do fogo do fogo, será lançado, Senhor, ali, Pai, onde haverá ranger de dente, meu Deus, falei sobre o julgamento dos ímpios, falei, Senhor, sobre o final de todas as coisas, e agora, meu Deus, encerro a minha participação, estarei me ausentando provavelmente das redes sociais nesses períodos, meu Deus, para estudar e meditar na Tua Palavra. Eu te peço, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja glorificado, exaltado, eternizado em nossa vida, meu Pai, que a Tua graça superabunde em nosso ser, em nossa alma, em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém e amém.